Boa tarde, tudo bem? Sou o professor Fernando Piloto, coordenador do projeto Amônia Verde, Hidrogênio e Carbono Zero no controle de dioxivalenol do trigo. E eu vou apresentar brevemente aqui os resultados que nós obtivemos até então no projeto. As micotoxinas são substâncias que ocasionam uma série de prejuízos para a saúde tanto dos animais quanto das pessoas, né? E ela está presente praticamente em todo o mundo. As micotoxinas, aqui para nós da região sul, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, elas são muito produzidas, principalmente de oxivalenol no cultivo do trigo, né? Tá? Através do fungo Fusarium graminearum. Então, como a gente pode observar nesse mapa, ela está presente aí mundialmente, inclusive aqui no Brasil. Bom, os alimentos, né, quando transformados, né, em seus subprodutos, nós temos aqui pães, massas, biscoitos, que com frequência apresentam uma concentração elevada dessas substâncias e o governo, né, através do controle, né, da legislação, né, legislações definidas, ele estabelece limites máximos para assim preservar a saúde das pessoas. Então, amostras de trigo que apresentam, né, acima de 2.000 ppb de dióxido de valenol não podem ser destinadas para o consumo humano. Então, a proposta desse trabalho é nós utilizarmos a amônia para fazer a quebra dessas micotoxinas com o objetivo de gerar uma menor toxicidade aí, desses alimentos. Então, nós temos aqui a presença, né, da molécula NH3 e como é que nós utilizamos essa amônia? Nós utilizamos ela na forma de amônia anidra, tá? Que é na forma de gás. A amônia, ela acaba, né, interagindo na molécula de dioxivalenol, aqui como está demonstrado, quebrando a ligação 12-13, tornando duas moléculas menos tóxicas, né, pouco tóxica ou atóxica. Nós realizamos trabalhos, nosso grupo de pesquisa realizou trabalhos aqui na universidade e nós observamos, né, que a amônia, né, a amônia anidra, ela é eficiente na desativação das micotoxinas e também verificamos que ela não deixa, quando quebrada essa molécula, não deixa resíduos tóxicos nos alimentos. Tá? Resultados similares também foram encontrados pelo pesquisador Valdevu, lá na Espanha, né, onde ele demonstrou também que a molécula de oxivalenol, quando quebrado pela amônia, acaba gerando outros compostos que são tóxicos ou pouco tóxicos. Então, a amônia ela é uma molécula que faz parte do nosso organismo. O nosso organismo ele degrada, enfim, metaboliza os aminoácidos e na metabolização ocorre a transformação, a formação de amônia que vai se juntar com CO2 no sangue, gerando ureia que é excretada pela urina, né? Então, aqui nós temos alguns aditivos que já são liberados para utilizar nos alimentos, há muito tempo isso já é liberado. Tá? Então, a amônia ela pode sim ser utilizada para alimentação humana, tá? Animal também, e ela não é tóxica, né? Mas quando ela está em elevada concentração, sim, aí ela é problemática, ela acaba gerando problemas, né, de queimadura nas pessoas, asfixia e até a morte. Então a amônia ela não é carcinogênica, ela não é teratogênica, ela não ocasiona problemas reprodutivos, né? Então isso é importante deixar colocado porque sempre você tem uma certa preocupação quanto a isso. O material e métodos, enfim, o que nós estamos realizando, então aqui né, na nossa pesquisa, nós estamos então pegando amostras de trigo, né? Esse trigo ele então uma amostra a gente verifica quanto ele tem de concentração inicial de micotoxina. Depois a gente acaba injetando amônia numa concentração conhecida, né? E na sequência nós ventilamos o trigo, aonde nós verificamos aí a presença de dioxivalenol e posteriormente ventilamos aí a farinha também, porque a amônia acaba gerando um certo odor desagradável nessas farinhas.
Então, no nosso projeto 1, o nosso objetivo era avaliar a melhor concentração de amônia e tempo de exposição do trigo frente às micotoxinas, deoxifenol, né? Nós fizemos esse trabalho esse ano, observamos que a amônia, então, ela é eficiente aqui na desativação do deoxifenol e verificamos que quanto maior o tempo de exposição, melhor é o funcionamento. A gente observa aqui que, né, a 1%, 1,5% e 2% no tempo de 10 dias, obteve-se as maiores reduções. Tá? O subprojeto 2, ele busca então avaliar o efeito da amônia, né, na redução das micotoxinas, no caso no trigo, né, e o impacto aí na qualidade da farinha branca. Né? Então nós trabalhamos esse ano também nessa verificação. Aqui alguns testes que nós acabamos elaborando, então são vários os testes: análise e quantificação de micotoxina, análise físico-química do trigo e da farinha, análise da atividade enzimática, farinografia, alveografia, análise de cor e peso, para que nós entendermos o que a amônia interfere nesse produto. Então aqui nós temos alguns resultados, né, mostrando aqui novamente que a amonização do trigo acabou reduzindo praticamente todas as micotoxinas, principalmente o DOM aqui, de 1881 ppb, nós zeramos, né? Todas essas amostras foram feitas em laboratório oficial e também verificamos aqui, no caso, a redução de zeroalenona, né? Então, demonstrando que a amônia também ela é eficiente não só na redução de micotoxinas do deoxifenol, mas também de outras micotoxinas, e aqui no caso da zeroalenona, que tem que ter uma quantidade bastante baixa para poder ser consumida também pelas pessoas, tá? Então, como resultados, né, então, houve redução de micotoxinas, né, nesse trabalho também, né, no trigo e nas farinhas, reduziu significativamente os níveis de micotoxina no trigo, tá? Valorização das matérias-primas, grãos podem ser recuperados e utilizados, então a gente consegue observar isso, né? Então, com essa harmonização, reduz o desperdício e melhora a qualidade aí dos alimentos. É isso que a gente busca com esse trabalho. Então, aqui os resultados, então nós temos também mais resultados de umidade, amido, proteína, extrato etéreo, fibra, matéria mineral e o peso, né? Aonde nós verificamos aqui principalmente que a amônia no trigo ela aumentou a proteína bruta, aumentou aí um pouco o amido, né? Tá? E os outros parâmetros, exceto a matéria mineral, e que também houve um aumento, se mantiveram estáveis, né? Qualidade nutricional da farinha branca também, a gente observa que a farinha ela não teve muitas alterações, principalmente em relação ao amido, né? E aqui a farinha branca, assim, a gente observou uma certa redução do amido em relação ao controle, sem harmonização. O extrato etéreo, né? Acabou reduzindo um pouco também, a fibra, né? Reduziu um pouquinho, e a matéria mineral se manteve estável. Então, na farinha a gente observa que aconteceu uma pequena redução desses parâmetros. Aí na alveografia, né, e nós temos aqui os resultados obtidos também. O P é a tenacidade, né, então é a pressão necessária para perfurar uma bolha de glúten. A gente observa que essa tenacidade ela acabou, né, melhorando, né, tá? O L, extensibilidade, diminuiu a extensão da bolha do glúten, né? Essa redução indica uma diminuição na elasticidade, e a relação que a gente sempre tem aí da tenacidade e extensibilidade do glúten aumentou. Então, estamos verificando ainda se é possível nós aproveitar um trigo de baixo pH, de baixo peso hectolítro para a produção de farinhas, um pH abaixo de 78, tá? O W, que é a força, aqui também nós temos observados que aumentou, né? E então vários parâmetros aqui, então o crescimento, o índice de elasticidade, né? Aqui nós temos também toda a parte da absorção de água, estabilidade da massa, do índice de tolerância à mistura, do tempo de desenvolvimento. Então nós avaliamos todos esses parâmetros, uns foram benéficos para nós melhorarmos a qualidade da farinha e outros não. Então, na prática, né, avaliando todos esses parâmetros, a gente viu que a harmonização ela contribui para uma certa forma a melhor de farinha, né? Então, obviamente que a gente vai utilizar essa farinha se não dá para fazer, né, pães, a gente vai utilizar para a produção de biscoitos. Aqui nós temos também
mais dados mostrando que a farinha ela houve uma pequena redução na cor, né? Então a cor aqui, né, cores e atividade enzimática, né? Então a gente fez todos esses testes e como conclusão, então, a harmonização reduz as micotoxinas, pode contribuir para a preservação da qualidade e da segurança dos alimentos, pode ser uma alternativa aí mais sustentável em comparação com métodos tradicionais, né, do controle de micotoxina, por ser amônio não uma substância tóxica. Aproveitamento do trigo com baixo pH aí para outras funções, principalmente nutrição animal e produção de biscoitos. E o tratamento, né, promoveu alterações significativas nas farinhas, né? E aí a gente tem que aprofundar as pesquisas para nós vermos o que a gente consegue aproveitar desses números para nós melhorarmos aí a produção de pães, tá? Então é importante destacar que os efeitos da amônia sobre a farinha dependem aí de vários fatores, né? Como a variedade de trigo e outras condições a mais. E o subprojeto 3 nós vamos desenvolver esse ano, né? Então vai avaliar o efeito da harmonização e no shelf life dos pães, né? Então a gente tem hoje uma vida útil dos pães, principalmente desses pães integrais, pães de prateleira que a gente chama, porque eles logo acabam mofando e gerando um prejuízo muito grande para as empresas e também para o consumidor. Então nós vamos fazer todo esse trabalho esse ano para ver se a farinha harmonizada, né, procedente de um trigo harmonizado, ela pode ter uma maior durabilidade no mercado e isso nos vai dar uma certa, né, competitividade no mercado aí desses produtos, porque a gente vai conseguir exportar e, enfim, dar mais liquidez para a nossa farinha, o nosso trigo brasileiro. Tá? Então, a princípio era isso. Obrigado por ter nos, né, o CNPq, eu agradeço muito o CNPq por ter nos encaminhado o recurso. Estamos fazendo, né, as pesquisas conforme a programação, né, estabelecida e ficamos sempre à disposição para esclarecer qualquer questionamento que for necessário. Obrigado.